Olá! Medo e insegurança. Esse é o nosso tema de hoje. Na semana passada nós falamos sobre ansiedade, né? Então estamos falando aí essa semana sobre sintomas, né? Sobre sentimentos, emoções que a gente tem, que nos incomodam, né? Na semana passada, quem não viu a live sobre ansiedade, volta lá, olha, tá lá, eu deixei gravada. E interessante, né? Porque falando sobre ansiedade, essa é uma semana que eu estou me sentindo ansiosa. Aliás, hoje é um dia que eu estou me sentindo ansiosa. E na semana passada, não sei quem é que estava aí comigo, né? Ou quem vai ver a live depois, eu falei sobre a ansiedade boa e a ruim, né? Então eu digo para vocês que essa ansiedade que eu estou hoje, eu estou sentindo que é a ansiedade boa. Porque eu vou ver minha família, depois de 3 anos, né? Pandemia e tudo mais. Eu vou ver minha família, né? Vou sair de férias. Então isso hoje, por exemplo, foi um dia que eu acordei. Nossa, sentindo aquela ansiedade, né? Eu até falei aquele dia na semana passada sobre ansiedade e falei para vocês assim, que a gente tem ansiedade igual quando a gente era criança, né? E ia ter um passeio escolar e a gente acordava super entusiasmado que chegou o dia do passeio escolar, né? Então, tem a ansiedade boa, né? Na verdade, são sentimentos que nos ajudam também a sobreviver de alguma forma, né? Se a gente não tiver esses sentimentos, como é que fica, né? Se a gente simplesmente, né, se jogar na vida assim, como é que fica a nossa sobrevivência? A nossa espécie vem sobrevivendo, né? Por conta dessas emoções, por conta desses sentimentos todos. Então, eles são necessários, né? O pessoal está começando a entrar aqui com a gente, né? Agora, boa noite, pessoal, sejam muito bem-vindos. Algumas pessoas vão ver gravada a live. E eu sempre digo para vocês, se você gostou do tema, clica no aviãozinho, manda para as pessoas, para alguém que você acha que seria legal ver esse conteúdo e comente aqui. Eu quero saber o que é que está passando aí na mente de vocês. Faça comentários, mesmo que você esteja assistindo a live gravada, porque eu adoro os comentários de vocês. Então, o nosso tema hoje é medo e insegurança, né? Como eu acabei de falar, semana passada nós falamos sobre ansiedade e hoje nós vamos falar sobre medo. Bem, vou começar falando uma historinha aqui que eu escutei e eu achei bem interessante, tá? A historinha é o seguinte: quando você for viajar de avião, pergunte para o piloto se ele tem medo. Se ele responder que não, não entre no avião. Como assim não tem medo nenhum e ele vai pilotar o avião que está te levando? O que seria o normal? Esse piloto dizer, sim, eu tenho medo, eu sou um ser humano, né? O equilíbrio, gente, na verdade, é isso, né? Porque vamos pensar, se a pessoa não tem nenhum tipo de medo nunca de nada, ela acaba se jogando demais na vida, ela pode se arriscar, ela pode exagerar um pouco a ponto de perder sua própria vida, né? Então, se a gente for pensar, a pessoa que não tem nunca medo de nada, concordam que também não é uma coisa boa, não é um equilíbrio? A gente até chama isso de excesso na medicina chinesa, né? A gente considera, inclusive, que esse sentimento medo, ele pertence ao elemento água. Sempre eu falo para vocês aqui, né? Dos 5 elementos, né? Da medicina chinesa. E o medo pertence à água. Né? Lembra que semana passada eu falei que a ansiedade pertencia ao fogo, à terra, e hoje eu estou falando sobre o medo que pertence à água. E esse sentimento, medo, assim como ele pode ter um medo exacerbado, existe o contrário também, a falta de medo. E quando a pessoa tem total falta de medo, também é um tipo de excesso que não é tão bom para ela, tá bom? Mas vamos pensar assim então, que o medo ele é necessário para a nossa sobrevivência, né? E que a nossa espécie, ela vem evoluindo há quantos anos, né? Há muitos anos por conta desse sentimento também. Então, nós temos muitos sentimentos que são considerados de sobrevivência. Por isso que a nossa espécie a gente vem aumentando, né? A gente vem procriando e os nossos filhos crescem, tem mais filhos. Então, o medo, ele é um sentimento que ele faz parte da nossa sobrevivência. Então vamos lembrar que não ter medo também não é bom. Mas existe também o medo que nos atrapalha, que foge da normalidade. E hoje nós vamos focar principalmente nisso. Tá? Então, o que é que não seria normal? Assim como a gente falou da ansiedade semana passada, vamos falar o que é que não seria normal, o que não seria bom para o medo, tá? É quando a pessoa percebe que o medo está controlando ela por tempo demais.
já está atrapalhando seus relacionamentos, já está te atrapalhando no trabalho, você começa a não ter mais coragem de sair de casa, você já não quer buscar um emprego, você já não quer conversar com as pessoas. Então, essas situações em que o medo ou a insegurança, né? Porque eu falei que medo e insegurança, eles estão muito próximos ali. São sentimentos que podem estar muito exacerbados em você. E esse sentimento exacerbado em você, o que é que acaba gerando para a sua vida? Vamos dizer assim, atrapalha a tua vida, né? Você começa a perceber que está te atrapalhando e que você está só perdendo com isso, né? Então, o primeiro passo sempre é olhar para você, se observar qual tem sido o seu nível de medo e qual tem sido o seu nível de insegurança. Tá? Então, quando a gente fala em um medo patológico, em uma insegurança patológica, nós estamos dizendo quando a pessoa percebe, por exemplo, já passou um mês inteiro, ou já passou um ano inteiro, ou às vezes já passaram-se anos, e ela percebe que ela está sempre tendo medo de tomar atitudes. Ela está muito estagnada na vida. Ela gostaria de fazer alguma coisa diferente do que ela está, do que a vida dela nesse momento, mas ela não está agindo. Ela não está tomando atitude porque o medo está sendo maior do que a força dela. O medo está sendo maior do que a vontade dela. Aí você já começa a perceber que não é uma coisa boa, que a gente considera um desequilíbrio da emoção medo na sua vida. Então, o primeiro passo vai ser assim, né? Se observar. E aí eu já quero falar de uma coisa aqui que eu vejo que é muito comum estar linkada à insegurança, tá? Que é o perfeccionismo. O que é o perfeccionismo? É quando a pessoa, de uma certa forma, ela tem medo de não agradar a todos, ela tem medo do julgamento, ela tem medo do que vão falar dela, né? Então ela começa a entrar numa questão assim... de que ela não faz as coisas porque ela se preocupa demais com o que vão falar dela. Ela se preocupa demais, será que tá bom o suficiente? Sabe? Isso seria uma insegurança. Então, por exemplo, digamos que eu estiver me arrumando para sair para um evento e eu fico assim, ai, será que essa roupa tá boa? Ai, não sei. E a pessoa fica insegura, né? Ela não simplesmente se veste, se arruma e fala, beleza, tô pronta, tô indo pro evento, entende? Então vamos pegar um outro exemplo aqui. Fazer uma live, né? Eu estou aqui fazendo uma live falando de um assunto que talvez eu poderia estar pensando, ai, será que as pessoas vão achar estranho esse assunto? O que as pessoas vão falar de mim que fico toda semana fazendo live, mandando aí para a lista de transmissão para vocês que eu estou fazendo live? Então, se eu ficar pensando tanto e me preocupando tanto com o julgamento que vão ter sobre mim, a ponto de me deixar... de me impedir de agir e de fazer aquilo que eu, de repente, já até decidi que eu quero fazer, é porque o medo e a insegurança estão me controlando. Então, pense em duas forças. A força que você tem de vontade e a força que o medo tem sobre você. Se a sua vontade sobrepõe o medo, a insegurança, ok. Mas se o medo e a insegurança sobrepõem a sua força de vontade, aí você começa a pensar que isso pode estar sendo ruim para você. Então, eu não estou dizendo que a gente não tenha insegurança quando a gente vai fazer uma coisa. Eu tenho insegurança, tá? Só que eu procuro buscar uma força maior que sobreponha o medo e a insegurança e eu vou e faço, tá? E normalmente o que é que acontece comigo, Elizabeth? Depois que aconteceu o que eu fiz, eu me sinto muito bem. Porque eu olho e vejo assim, poxa, eu tive medo, me senti insegura, mas eu fiz, mas eu fui. E isso traz para mim depois uma sensação de vitória, uma sensação de que, olha aí, ficou tudo bem. Olha aí, eu tive coragem, eu enfrentei meu medo, eu enfrentei minha insegurança e tá tudo bem. Então, essa força, às vezes a gente precisa buscar de alguma forma. Essa força que te faça agir e que seja maior do que a insegurança, maior do que o medo, tá? Então essa é uma das dicas que eu trago aqui para vocês. Tá, de vez em quando eu vou ficar olhando aqui pro lado porque eu tenho sempre um roteirinho, tá? Para não esquecer do que eu programei para falar com vocês, tá bom? A maioria das coisas que temos medo, olha só que interessante isso, vem de pensamentos
que nunca de fato irão acontecer. Olha que coisa doida, né? Os pensamentos, eles são muitas vezes aqueles que mais nos sabotam, tá? Sabe o tal do e se? Você pensa em fazer uma coisa e daqui a pouco vem o e se acontecer não sei o quê? E se não sei o que lá? Esse e se está muito vinculado com o sentimento de insegurança e de medo que você tem. Esse sentimento de medo e insegurança que você tem, ele está muitas vezes vindo de pensamentos. E daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso. Mas pense que coisa doida. Esses pensamentos que às vezes estão te impedindo de agir, ou até não é nem de agir, mas às vezes de ser feliz, sabe? Às vezes você fica preocupada que, sei lá, estão te trapaceando e você perde a oportunidade de ser feliz com aquela pessoa que você acha que pode estar te trapaceando, porque você fica criando minhoca na sua cabeça. O que é esse criando minhoca na sua cabeça? São pensamentos que te limitam, pensamentos autolimitantes. Por que auto? Porque eu mesma criei para mim e me limitei, tá? E no fim das contas, a gente acaba deixando de ser feliz, deixando de agir, deixando de fazer um monte de coisa por causa de coisas, pensamentos que no fim nunca virão a acontecer. Olha que coisa doida. E o ser humano faz isso mesmo. Lembra que eu falei bem no comecinho da live que o medo, ele é um sentimento de sobrevivência? Então, se ele é um sentimento de sobrevivência, ele existe em nós, seres humanos, mas ele existe também nos animais, né? Só que os animais, eles têm uma diferença entre nós, eles não têm um cérebro tão elaborado como o nosso. Nós temos um cérebro muito elaborado, né? Então vai desde ali do tronco cerebral, cerebelo e neocórtex, que é a área mais, vamos dizer assim, evoluída do nosso cérebro. Então nós temos condições de nos autoavaliarmos. De repente você tem um pensamento e aí eu sempre falo assim, vai para a consciência. Deixa teu cérebro limitado de lado, acessa a sua consciência e a sua consciência olha para você mesmo e diz: para que eu tô tendo esses pensamentos? E a dica que eu deixo para vocês sempre é: sempre que você tiver um pensamento ruim, um pensamento que te impede, de medo, de insegurança, pergunte sempre para você mesmo: isso é útil para mim? Isso é útil para mim? Você pode até escrever num papel, materializa isso. Isso é útil para mim? Esse sentimento é útil para mim? E quando você fizer essa pergunta para você mesmo, na maioria das vezes você vai perceber que não é nada útil. No fim das contas, está só te atrapalhando. E aí você pode até fazer uma outra pergunta assim: por que eu acho que eu preciso desse sentimento? Provavelmente, de forma inconsciente, você acha que precisa ter medo. O teu cérebro, ele se desenvolveu assim. Ele, digamos assim, quimicamente ele se acostumou com isso, tá? Eu já falei do meu pai em algumas lives e vou falar de novo, porque quando eu falo de medo é muito difícil eu não lembrar dele. Meu pai é uma pessoa que é muito movido por essa emoção. E ele fala, ele sempre fala isso pra mim. Ele fala assim: filha, eu tenho tanto medo que toda vez que vou tirar o carro da garagem, penso na verdade em tirar o carro da garagem para ir a algum lugar, logo vem um pensamento do tipo: ai, mas e se eu bater o carro? E daí eu vou arranjar um problemão para mim? Acho que eu não vou. Então, assim, ele deixa de ir, ele deixa de fazer coisas por conta desses pensamentos que limitam ele, que ele mesmo se sabota, vamos dizer assim. Mas o que acontece com o meu pai? Ele já percebeu, mas ele se acomodou e ele acaba não lutando contra isso, ele acaba não se aprofundando. Porque o que seria o ideal? Vamos pegar o exemplo dele. É a gente entender por que é que ele tem tanto medo. Se ele tem tanto medo, em algum momento da vida dele, ele passou a viver com esse sentimento achando que ele era necessário. E no fim das contas, o inconsciente dele acha mesmo que é necessário. Até chegar um momento que o inconsciente dele possa ser tratado e ele entenda que ele não precisa mais desse sentimento. E isso só vai acontecer quando ele se tornar consciente do inconsciente dele. Então, como eu falei na semana passada, quando eu falei sobre a ansiedade, que uma das curas para a ansiedade também para o medo é você ser consciente do seu inconsciente. Esse é o primeiro passo. É você entender que por algum motivo, quimicamente, o seu corpo, o seu cérebro achou que você precisa disso. Mas, a partir do momento que você se torna consciente do seu inconsciente, tudo muda. Tudo muda porque você dá um passo, tá?
E esse passo a gente vai chamar hoje de o caminho da mudança. É quando você decide mudar e falar: chega, não vai mais ser assim, eu vou mudar, tá? E isso é uma decisão que você vai tomar. E aí, talvez você precise olhar um pouquinho para o seu passado, talvez você precise olhar para a sua infância, mas com amor, com acolhimento e entender que por mais que você tenha sofrido e passado por algo muito ruim, isso foi o seu caminhar. Eu já falei disso antes, né, gente? Isso foi o que te trouxe até aqui. E tudo aquilo que a gente supera, a gente com certeza um dia vai usar essa força de superação para ajudar outras pessoas. Isso é o que eu acho mais legal. É você poder ajudar alguém com uma experiência sua, com um aprendizado seu, tá? Bem, então vamos voltar aqui para falar do medo, né? A maioria de nós, dos seres humanos, eu estou me incluindo também, nós estamos sempre vivendo numa frequência chamada sobrevivência. O que é sobreviver? Ou você está preocupado com o alimento, aliás, não só com o alimento, mas com ter um teto. Então, o que seria? Ter dinheiro para comer, ter dinheiro para morar, né? Ou construir uma casa ou pagar o aluguel, ou seja, ter um teto sobre a minha cabeça, eu ter um lugar para dormir, um lugar para tomar banho, um lugar para, né, para me abrigar. E ter comida. Tudo isso tem a ver com sobrevivência. Outra coisa, medo de não ficar doente. Se eu tenho tanto medo de ficar doente, eu estou sobrevivendo, porque se eu ficar doente eu vou morrer. Teoricamente é assim que o cérebro primitivo pensa. É assim que os primatas pensavam, né? Se eu ficar doente, eu vou morrer. Se eu ficar sem comida, eu vou morrer. Se eu ficar sem teto, eu vou morrer. Então, no fim, tudo levava para morrer, né? Porque era mais difícil mesmo, antigamente, né? Às vezes, a pessoa podia até ter um predador mesmo, sei lá, um tigre, um animal que lá nos Estados Unidos, né, tem muitos ursos que poderia vir e te matar. Então, se você não tiver onde se abrigar, um animal vem e te mata. Se você não tiver o que comer, você vai morrer. E se você não tiver saúde, você vai ficar doente, você vai morrer. Então, o cérebro da pessoa que vive muito na sobrevivência, ele é assim. A pessoa, ela tem muito medo de ficar doente. Conhecem pessoas que têm muito medo de ficar doente? A pessoa sempre fica arranjando uma coisinha. Ela sempre fica, ai, olha, tem uma manchinha aqui, acho que eu tenho que ver isso. Ai, no outro dia ela já tá, ai, não sei, mas eu tô achando que tô com uma dor no peito e não sei o quê. Porque no fim das contas, a frequência dela tá voltada para sobrevivência, no sentido de eu não quero ficar doente, eu não quero morrer. Então, o que é isso? Isso é um modo de viver, tá? Modo de viver em sobrevivência. Isso fazia muito sentido há mais ou menos uns 4, 5, até 10 mil anos atrás, né? Esses dias eu assisti um documentário bem legal lá no YouTube, quem quiser pesquisar, chama Cosmos. Ai, é sensacional. Fala muito sobre a nossa espécie evoluindo, assim, fala muito dos primatas. Eu achei bem legal. Cosmos, tem no YouTube. Então, gente, naquela época era muito importante esse tipo de pensamento, mas será que hoje é? Porque as coisas mudaram um pouquinho, né? Não é assim tão fácil da gente morrer, vamos dizer assim, né? Tudo bem, eu também não tô dizendo que as coisas são fáceis, porque a gente precisa mesmo trabalhar, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa disso, mas a gente não precisa ficar tanto na frequência do medo. E existe a outra frequência, que não é a frequência sobrevivência, que é a frequência chamada criação. O que é a frequência criação? É quando eu começo a criar. Então, eu não fico só sobrevivendo, eu não fico só tendo medo e só não me mantendo doente, não me mantendo com fome, não me mantendo sem um teto. Não, eu mudo o jogo e entro no modo criação. Eu começo a criar a minha realidade, eu começo a criar tudo que eu quero para mim. E aí a gente começa a fazer um link com a lei da atração, tá? Então, vamos pensar assim. Se eu tenho tanto medo de ficar doente e eu ficar só pensando em doença, eu vou atrair doença. Agora, se eu entendo isso, eu vou focar no que eu quero.
saúde. E eu vou buscar para mim saúde. Aí eu vou pensar assim: eu sou saudável, eu sou feliz, eu sou próspero. Tá vendo que são pensamentos positivos? A coisa muda bastante. Tá? Agora, se eu ficar, ai, e se eu ficar doente? Ai, meu Deus, e se eu ficar sem dinheiro? Ai, a frequência é outra, são opostas. E no fim das contas, a gente está falando da mesma coisa. A diferença é onde é que está teu pensamento e o seu foco. Onde está seu pensamento, estão os seus sentimentos, está a sua vibração, está a sua energia. Então, aquilo que eu penso, eu sinto, gera uma energia, eu vibro. Se eu ficar vibrando no medo, provavelmente eu vou atrair para a minha vida aquilo que no fim das contas eu mais tenho medo. Agora, se eu focar no que eu quero e não no que eu não quero, eu vou atrair para minha vida coisas boas. Então, lembrem sempre, não foque no que você não quer, foque no que você quer, tá? Então, por exemplo, o que eu costumo perguntar para as pessoas? Até no consultório eu faço isso. O que você quer? O que você gostaria que fosse diferente? Aí a pessoa vai falar assim, por exemplo, eu quero não ter medo. Vamos já usar esse exemplo. Eu quero não ter medo. Então a gente vai mudar a sua frase. Eu quero ser seguro. A gente está falando da mesma coisa, mas com um olhar diferente. Eu não estou falando do não ter medo. Eu estou falando do ser seguro. Ser segura. Tá vendo que é a mesma coisa, mas com um olhar positivo? Então a gente vai transformar tudo aquilo que a gente não quer em afirmações positivas para nossa vida, tá? Ok, então já falamos, né, dessas questões de sobrevivência. Uma outra coisa super importante, tá, gente? Todos nós temos um sistema autônomo, tanto os animais como os seres humanos, tá? O nosso sistema autônomo, ele controla o nosso corpo sem que a gente perceba. Então, por exemplo, você não precisa pensar para o seu coração bater, você não precisa pensar para o seu intestino digerir alimentos. Isso acontece você querendo ou não, porque o seu sistema autônomo está ativo, tá? O sistema autônomo tem o sistema simpático e o parasimpático, ok? Só que o que acontece é o seguinte: quando a gente acha que tem um predador atrás da gente, a gente ativa o sistema simpático, que é o sistema de alerta, que te traz mais energia para você fugir, para você correr. Nós somos iguais aos animais, tá? Então o animal, quando ele tá na selva, por exemplo, e ele tá lá bem tranquilo, comendo a graminha dele, e ele percebe um predador, automaticamente, para que ele possa sobreviver, vai ser estimulado o sistema simpático dele. O sistema autônomo vai ativar o sistema simpático e ele vai entrar em estado de alerta, em estado de estresse, gente. A frequência cardíaca dele vai subir para que ele possa ter mais sangue, para ele poder correr mais e sobreviver e poder fugir daquele animal, ou então lutar, né? Então ele vai ou fugir ou lutar. Mesmo para lutar ou para fugir, ele vai precisar de muita energia, tá? Só que o que acontece é o seguinte: para o ser humano, o predador pode ser apenas um pensamento. A pessoa pode ter um pensamento que faz com que ela entre em estado de estresse, o sistema autônomo dela entra em ação, o sistema simpático, e ela fica num estresse absurdo por conta de um pensamento. A questão é que isso pode durar horas, dias, meses ou anos. Então, se durar esse tempo todo, no fim das contas vai ser muito ruim, tanto para o físico dela, para os órgãos dela, né? Porque vão ficar sob estado de alerta, vai estimular muito a suprarrenal, tá? Vai trazer hormônios de estresse, né? Cortisol, e ela vai ficar com excesso desses hormônios, ela não vai conseguir dormir. Ela vai ficar ansiosa, e é isso que acontece com nós. A gente acaba tendo às vezes um pensamento de medo, de insegurança, e a gente fica super estimulando o nosso sistema simpático, e a gente fica estressado, e a gente fica em estado de alerta. Então, por isso que nós precisamos olhar para nós mesmos e perceber como eu estou. Eu ando estressado, eu estou dormindo bem, eu fico me deixando levar muito pelo medo, pela insegurança. Então tem esse medo da falta da sobrevivência, e tem aquele medo que eu falei no começo da live de não agradar, o medo do perfeccionismo, de não ser bom o bastante, tá? Então pense até que ponto você precisa fazer tudo tão perfeitinho assim. Será que fazer do jeito que dá não é melhor do que não fazer nada e ficar sempre nessa frequência de insegurança, tá?
Vou pegar o meu exemplo para vocês. Chegou um momento que eu tomei uma decisão que toda semana eu ia fazer live. E vocês sabem que eu tô fazendo, quem tá comigo sempre aqui sabem que eu tô fazendo. E no fim das contas, talvez eu não tenha a melhor câmera do mundo, talvez eu não... Eu tenho aqui, que bom, um microfone lapela, mas se eu não tivesse, eu podia fazer do mesmo jeito, tá? Eu faço banner para mandar para vocês pelo WhatsApp do jeito que eu sei fazer. Eu poderia fazer um banner bem melhor, se eu soubesse, seria legal. Mas no momento é esse que eu sei fazer, então eu vou fazendo desse jeito. Tá perfeito? Não, poderia ser melhor sim, mas eu estou agindo. Eu estou enfrentando o julgamento das pessoas para comigo. E eu muitas vezes enfrento insegurança para poder fazer aquilo que no fim das contas eu me propus a fazer, né? Que é estar aqui com vocês toda semana. E isso é um exemplo. Tem tantos outros, né? Às vezes a gente precisa se posicionar, às vezes a gente precisa assumir alguma coisa nas nossas vidas. Por exemplo, eu já tive pacientes que eram homossexuais que precisavam assumir sua homossexualidade. Eu já tive pacientes que precisavam enfrentar pessoas da família que eram muito autoritárias, tá? Pessoas que às vezes estavam vivendo uma submissão, pessoas que precisavam enfrentar alguém que estava sendo abusivo consigo, precisava enfrentar um chefe, precisava enfrentar as pessoas e precisava de uma força. Tá? Então, assim, eu já vi vários medos aparecerem no consultório. Eu lembro de uma moça que ela teve um engasgo muito grave e depois ela ficou com muito medo de comer. E esse medo de comer fez com que ela fosse emagrecendo muito. Então, quando ela chegou no consultório, ela estava muito magrinha. E aí a gente precisou voltar lá na situação do engasgo e fazer uma ressignificação na mente dela. A gente precisou mexer com a emoção que gerou aquele acontecimento na mente dela. Lembra que eu já falei para vocês que a memória sempre traz uma carga emocional e quando a gente dilui a carga emocional, a gente consegue seguir em frente muito melhor, tá? E no caso dela foi bem legal. Depois ela voltou a comer várias coisas que ela não comia mais, principalmente sanduíche, porque ela engasgou com sanduíche. E eu fiquei muito feliz quando ela me falou que estava comendo sanduíche. Ela foi indo aos poucos, comendo as coisas mais sólidas, até o ponto que ela falou: Elizabeth, eu comi sanduíche, tá? Já tive várias situações. Tive uma paciente que teve uma hemorragia muito grave depois de uma cirurgia. E ela nunca mais tinha conseguido comer sorvete, porque ela só podia comer sorvete naqueles dias e ela lembrava do sangue. E a gente trabalhou muito isso com ela. E depois ela me contou, eu voltei a comer sorvete e de creme, que era o sorvete que eu comia quando eu passei por aquela situação. Então, olha só, pessoas que... histórias muito bonitas de superação de medos. E esse é um dos exemplos, tem tantos outros, né? Medo de avião, medo de tantas coisas. Eu mesma... venho me superando a cada dia com relação aos meus filhos, por exemplo, porque eu tenho medo de que eles se machuquem, de que alguma coisa aconteça com eles, né? Meu filho com 5 anos caiu do escorregador da escola e fraturou o braço, e foi muito grave, precisou fazer uma cirurgia de emergência. A minha filhinha caiu com 3 meses do bebê conforto e foi eu que derrubei, porque era eu que estava carregando e eu, na época, sofri muito com isso, me culpei bastante. Por conta de que ela estava comigo, né, sobre os meus cuidados. Só que essas coisas não podem travar as nossas vidas, tá? Imagina a pessoa que passou por um acidente de avião, por exemplo. Aconteceu com o Luciano Huck e com a Angélica, né? Eles sofreram um acidente de avião. Já pensou se eles não quisessem nunca mais entrar num avião? Isso poderia acontecer, só que às vezes é necessário. E para o trabalho de algumas pessoas é muito necessário um avião, porque facilita a vida, você chega mais rápido no seu destino. Então são vários exemplos de situações, acontecimentos que trouxeram uma carga emocional enorme para a pessoa e que ela precisou superar, ela precisou superar aquele medo, tá? Ok, vou olhar aqui minha sequência, tá? Para falar para vocês. Outra coisa. O medo e a insegurança muitas vezes pode estar vinculado à sua percepção. Se você não viu a live que eu fiz falando sobre percepção, eu deixei gravado, eu sugiro que você veja. Porque naquela live eu falei muito sobre percepção, que muitas vezes os sentimentos que a gente tem, eles são baseados na percepção que a gente tem, tá? Perante a vida. E essa percepção, ela está relacionada à nossa primeira infância. Então, no fim das contas, nós somos um programa. O nosso cérebro, ele é um programa, ele é como um programa de computador.
Toda criança, até os 6 anos, do momento que ela nasce até os 6 anos de idade, ela vive num mundo inconsciente. Tô falando do cérebro, tá? O cérebro dela, ele só absorve porque ele é inconsciente, ele passa a funcionar consciente depois. Então, tudo que a pessoa viveu até os 6 anos de idade, tudo que ela ouviu, gera um cérebro cheio de crenças. E essas crenças, é aquilo que eu acredito, que é verdade para mim, vai fazer com que eu tenha percepções sobre as coisas. Então, por exemplo, quando eu olho para o fogo, quando eu olho para a água, quando eu olho para um caminhão, sei lá, para qualquer coisa, eu sempre vou ter uma percepção diferente da sua, diferente de qualquer outra pessoa, porque é a forma que o meu cérebro interpreta isso, visualmente falando. Isso tem a ver com cheiro, tem a ver com barulhos, né? Uma música pode trazer uma percepção totalmente diferente de uma pessoa para outra, tá? Então o medo, ele está muito vinculado a como eu enxergo, a como eu vejo. Falar em público, por exemplo, é muito diferente de uma pessoa para outra, a percepção é diferente. Para umas pessoas é muito fácil, para outras é muito difícil, entende? Isso traz o quê? Traz medo, traz insegurança. Mas o que eu digo para vocês é o seguinte: sempre pergunte para você, você quer enfrentar isso? Você está deixando de fazer uma coisa que você realmente gostaria? Então vale a pena você olhar para a sua infância e entender o que é que aconteceu que possa ter te trazido essa percepção perante esse fato. Quer ver um outro exemplo muito comum? A pessoa que tem dificuldade de relacionamento afetivo. Aquela situação assim, por exemplo, não aparece a pessoa certa, ou eu tenho um relacionamento e me separo, tenho outro, me separo, ou sempre me traem, ou sempre me enganam, ou sempre me passam para trás, ou sabe situações que se repetem na vida da pessoa? Muitas vezes, oi Lene, isso está acontecendo por quê? Porque está trazendo para a pessoa algum tipo de percepção, tá? Algum tipo de percepção que nem ela se deu conta que é inconsciente, tá? Então, isso tem que olhar, tá, gente? Se isso está repetindo muito uma coisa na sua vida que não é legal, eu sugiro olhar para isso, tá? Isso é bem importante. Muito bem. Uma frase que eu coloquei aqui para vocês. Cada vez que nós tiramos o nosso corpo do equilíbrio químico, a gente gera um estresse para o nosso corpo. Então, lembra que eu falei que é assim como o animal, lá quando ele vê um predador na selva, nós, a partir de um pensamento, podemos acabar estimulando o nosso sistema autônomo, simpático e entrar num estado de estresse. Quando você entra num estado de estresse, você faz isso com o teu corpo, você gera no teu corpo um estado de estresse e você tira ele do equilíbrio, você tira ele da homeostase. E isso não é bom para o seu corpo. Então, se você passar um longo período de tempo sobre esse estresse, onde você estimulou demais o seu corpo ao estresse, isso não vai ser legal nem para o seu físico, nem para o seu emocional, tá? Então, lembre sempre disso. E, olha que interessante, o ser humano, ele gera estresse para o corpo dele a partir do pensamento, né? O que eu falei ali antes. Basta um simples pensamento para você gerar um sistema de estresse e desequilibrar teu corpo todo. Olha que coisa doida, né? Pelo menos o animal não tem essas coisas. Bem, se bem que os animais são tão evoluídos, né? Eles estão tão espertos. Mas assim, quando a gente fala de medo e insegurança, eu já digo para vocês, observe seus pensamentos. Veja se eles são pensamentos que estão te limitando ou estão te apoiando. Porque se eles só estão te limitando, no fim das contas não está te servindo para nada. Então faça sempre aquela pergunta para você: isso é útil para mim? Isso é útil para mim? Tá? Porque às vezes você vai deixar de viver, você vai deixar de ser feliz, vai deixar de amar, tá? Às vezes vamos pensar na história da pessoa que tá com dificuldade de ter um relacionamento. Sempre ela tiver um pensamento negativo, toda vez que ela conhecer alguém ou que ela pensar em conhecer alguém, ela tá gerando pensamentos que estão trazendo o corpo dela pro estresse. Então ela tá mais focada no que ela não quer do que no que ela quer. Olha que coisa doida. Então cuidado com seus pensamentos, porque, repito, pensamentos geram emoções, emoções geram a sua energia, a sua vibração, tá? Vamos lembrar que para os seres humanos o predador pode ser real ou imaginário, né? Então, lá na selva,
Se o bichinho viu lá que tem uma onça atrás dele, aquilo é real. Para o ser humano, às vezes é tudo imaginação. A imaginação vai tão longe que você daqui a pouco tá fugindo de uma coisa que você criou na tua mente. Olha que coisa doida. Você tá com medo ou tá inseguro de uma coisa que você imaginou e criou. Você deixou teu pensamento ir, né? Então, por isso que eu sempre falo, tem a mente, tem o cérebro e tem a consciência. A consciência é maior do que o cérebro. Quando você acessa a sua consciência, você olha para o seu inconsciente, você olha para o seu cérebro e fala, isso aí não está sendo útil para mim, então eu preciso mudar esses pensamentos, tá? Lembra que eu falei para vocês que hoje eu estou super ansiosa porque eu vou ver minha família, porque eu vou viajar, então de manhã eu já acordei ansiosa. Aí eu lembrei das dicas que eu mesma dou aqui sempre para vocês. Respiração. Aí eu fiz aquela respiração consciente. Inspira 1, solta 1. Inspira 2, solta 2. Eu fui até 8, tá? Mas eu até falei pra vocês, vão até 5, pra não hiperventilar demais o pulmão, pode dar tontura, que eu tô acostumada a fazer isso. Eu já percebi que eu estimulei lá o meu corpo a entrar num estado mais de equilíbrio, de parasimpático-tonia, eu fiquei mais calma e mais tranquila. Então lembrem que a gente sempre tem cartas na manga pra gente usar. Se você tá com muito medo, imaginando coisas, acessa a sua consciência e pergunte, isso é útil pra mim? Se você perceber que não é útil para você, é você mesmo se sabotando, é você mesmo se chicoteando. A gente faz isso, tá? Eu faço isso também, todo mundo faz. E aí, às vezes, você pode até colocar no papel. Tive o pensamento tal, isso é útil para mim? Tá? Gente, eu aprendi isso num curso que eu fiz com o maravilhoso Joe Dispenza. Um neurocientista incrível que escreveu vários livros, até falei nos stories ontem do livro Mudando o Hábito de Ser Você Mesmo, que o Joe Dispenza escreveu, e ele fala, escreve, se os pensamentos estão sendo úteis para você, se não, começa a acessar a sua consciência e sai desses pensamentos que te auto-sabotam. Você pode criar afirmações positivas para você, tá? Uma vez eu tava com uns pensamentos muito paranoicos, assim, que tinha a ver com insegurança de uma situação da minha vida pessoal. E eu comecei a perceber que eu estava sofrendo com coisas que eu estava imaginando e criando na minha mente. Então eu criei uma frase para mim mesma, bem positiva, que é o contrário daquilo que estava me incomodando. E quando eu tinha aquele pensamento chato, automaticamente eu acessava a minha consciência e falava, olha eu me sabotando. Não quero. Aí eu lembrava, qual que é a frase que eu criei para mim? Aí eu lembrava da frase e eu ficava repetindo a frase mentalmente, repetindo, até que eu percebia que o meu corpo entrava em outra vibração, numa vibração boa. Então, assim, é um trabalho, gente. Melhorar uma insegurança, melhorar um medo, às vezes é um trabalho diário, que você vai precisar sempre se observar e sempre ter essas atitudes, ou respira, ou cria uma frase para você. Quase todo mundo que eu atendo, eu sempre acabo criando uma frase junto com as pessoas. Ontem mesmo eu criei uma frase para uma menininha de 12 anos, olha que lindo. Ela tá com um problema no dedo, o dedo dela não tá dobrando, e aí a gente criou uma frase assim, o meu dedo se recupera, como que eu fiz? O meu dedo se restaura com facilidade e rapidamente. Então, assim, eu falei, vamos focar no que a gente quer, não no que a gente não quer. E a gente escreveu mesmo, ela saiu com o papelzinho, com a frase, né? Você pode ter no seu celular, mas crie frases positivas para a sua vida. Crie afirmações positivas. Por exemplo, eu posso fazer uma live mesmo que eu esteja insegura, por exemplo. Então, você pode colocar, estou pronta e capaz para fazer uma live. Pronto, estou pronta e capaz para falar em público, estou pronta e capaz para ir buscar um emprego, falar com alguém, conhecer uma pessoa nova. Crie afirmações sempre focado no que você quer e nunca no que você não quer, tá bom? Em média, gente, nós temos de 6 a 7 mil pensamentos por dia, tá? E olha que coisa, 90% desses 6 a 7 mil pensamentos são os mesmos do dia anterior. Então, nós temos a tendência a viver como um programa. A gente pensa hoje a mesma coisa que a gente pensou ontem, e que antes de ontem, que antes de ontem. Então, às vezes, a gente vai precisar se observar para começar a entrar no rio da mudança. Lembra que eu falei? Você vai começar a colocar teu pé no rio da mudança, né? Se hoje eu tô insegura, ontem eu tava insegura, antes de ontem eu tava insegura, tem alguma coisa errada?
Se ontem eu estava achando que eu não encontro a pessoa certa para mim, e antes de ontem também, você vai continuar pensando amanhã que você não encontra a pessoa certa para você? Muda o teu foco. Eu estou pronta e capaz de encontrar uma pessoa certa para mim. Sim, e quem é a pessoa certa para você? Escreva num papel. É a pessoa que seja assim, 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 assim. E aí você começa a focar no que você quer, tá? Estes pensamentos, né, que eu falei que 90% são os mesmos do dia anterior, eles acabam gerando decisões para as nossas vidas e gerando os nossos comportamentos. Então, a gente fica repetindo comportamentos, a gente fica repetindo quem nós somos, tá? Então, colocar o pé no rio da mudança às vezes é necessário, tá? Às vezes a gente precisa disso. O seu cérebro está organizado para refletir tudo o que você conhece na sua vida. Então, lembra que eu falei? O cérebro é um programa. A nossa mente é do tamanho que a gente limita ela. Por exemplo, tem pessoas que elas acreditam que elas nunca vão sair do país, por exemplo, ou que elas nunca vão sair nem do estado delas. A mente delas é limitada para aquilo, elas nem imaginam que um dia elas vão poder, sei lá, ir conhecer o Canadá, Paris, não sei, o Japão, porque a mente dela não acredita que ela pode, não acredita que é possível. Isso é uma limitação da mente inconsciente, ela foi criada para acreditar nisso, entende? Então, a nossa vida, os nossos pensamentos, eles são um programa. Lembra que eu falei? Se a gente acessa a nossa consciência, a gente sai desse programa e nós nos tornamos conscientes do nosso inconsciente. Não é verdade? E a gente começa a entender que até agora a gente funcionou assim, mas daqui para frente é diferente. Daqui para frente eu quero diferente, tá? Eu até quero aproveitar para falar para vocês de um trabalho que eu faço, não só eu, mas outras pessoas no mundo, que se chama Psyche. Tem um site em português que é transformesuamente.com, que é um tipo de reprogramação mental, tá? Eu sou facilitadora do método Psyche, e claro, para você ser um facilitador, você precisa passar pelos cursos, receber o certificado, tudo. Mas é um trabalho que eu amo de paixão fazer com as pessoas e comigo também, que é desprogramar a nossa mente. A gente desprograma a nossa mente de crenças que até então a gente estava achando que era verdade. Tem uma frase lá que é assim: é necessário se preocupar. E você testa na pessoa, dá forte. A pessoa está achando que é necessário se preocupar. Você coloca lá assim, por exemplo, pergunta para a pessoa: o mundo é um lugar seguro. O teste dá fraco significa o quê? Que a pessoa, ela não acredita que o mundo é um lugar seguro. Então, o legal dessa técnica é que a gente acessa a mente inconsciente da pessoa através de um teste muscular, um teste que a gente faz no corpo da pessoa, um teste cinesiológico. E aí a gente vai entendendo o que é verdade e o que não é verdade para aquela mente inconsciente. A gente vai reprogramando aquela mente. É muito legal para trabalhar medo e insegurança. Nossa, é muito legal, é fantástico mesmo, fantástico, tá? Então, quem tiver mais interesse, pesquise lá no site, transformesuamente.com, ou fale comigo no direct, a gente conversa, batemos um papo, trocamos áudios falando sobre isso, tá? Se alguém já fez comigo o Psyche, coloque nos comentários, mesmo que você esteja aqui agora, ou se você ver a live gravada, coloque nos comentários: Elizabeth, eu já fiz, ou às vezes não fez comigo, mas fez com outro profissional, já tem uma experiência com isso. Compartilhe com as pessoas, isso é muito legal, tá? Então eu coloquei aqui para falar para vocês, ó. Então podemos dizer que o ambiente te faz pensar e sentir de acordo com o que você conhece. Então, no fim das contas, nós somos muito moldados pelo nosso ambiente. A epigenética fala disso, né? O Bruce Lipton fala muito disso no livro A Biologia da Crença. Nós somos moldados pelo nosso ambiente, pelas pessoas que nos criaram, né? Nossos pais, nossos professores e nossos irmãos, né? Todas as pessoas que nos criaram. Aqui em casa, eu tenho um menino de 9 e uma menininha de 3, né? Ela vai fazer 4 já mês que vem. E eu e meu marido, a gente sempre conversa com o Davi, porque às vezes ele afirma coisas sobre a irmã que é mais novinha e ele fala assim: Esther, você é chata, Esther, você é brava, você não sabe de nada. Daí eu falo: filho,
Lembra que a mamãe já explicou? Tudo que você fala para Esther é verdade para a mente dela. Ela vai crescer pro resto da vida achando que ela é chata, achando que ela é brava, achando que ela não consegue. Então a gente ensina ele, né, a falar, fala, filho, ensina a sua irmã, fala afirmações positivas para sua irmã, para que a mente dela acredite em coisas boas, acredite que ela é linda, que ela é maravilhosa, que ela é capaz, que ela é inteligente. Isso é muito importante, não limitar a mente da criança, tá? E muitas vezes nossos professores acabaram gerando traumas para as nossas vidas, né? Tudo bem, a pessoa fez o melhor que ela podia naquele momento, né? Às vezes a pessoa não tinha esse conhecimento. Hoje a gente tem essas ferramentas, né? Como o Psyche, que eu falei para vocês, transformação da nossa mente a partir de técnicas, onde a gente consegue ressignificar a nossa mente inconsciente. Muito bem. E aí, outra coisa, gente, a mente inconsciente, ela é atemporal, tá? Ela volta para o passado, ela fica remoendo lembranças, ela acessa uma quantidade de informações enorme, são milhões de bits de informações por segundo que ela capta. Então, assim, a mente inconsciente ela é uma coisa absurda, tá? Lembrem sempre que ela é atemporal. Então, por que a gente faz lá uma hipnose, um Psyche, uma terapia onde a gente acaba ressignificando a nossa mente? Porque para a mente tudo é agora. Se você lembra de uma coisa ruim que você viveu há 10 anos atrás, para a mente é como se estivesse acontecendo agora. E você tem toda aquela cascata de sentimentos e de reações de estresse sobre o seu corpo, tudo de novo. Por isso que às vezes a gente precisa curar as nossas feridas, tá? Ressignificar as nossas feridas. Aí eu coloquei aqui para falar para vocês. Mudar significa crescer além do ambiente. Essa frase é muito bonita, né? Você ir além, né? Você se colocar além do seu ambiente. Pise no rio da mudança e comece a ter coragem, né, de mudar. Mente e corpo trabalham sempre juntos, tá? Ou seja, mente e corpo no sentido de a mente pensa, o corpo sente. Pensamentos e sentimentos estão sempre linkados. Então, se você não quer ter medo e insegurança, observe seus pensamentos, porque são eles que trazem esses sentimentos para você. Foque sempre no que você quer e nunca no que você não quer, tá? Verdadeiramente, o maior presente que você pode se dar é a sua própria transformação, tá? E quem foi que falou isso? Foi o Lao Tse, que foi um filósofo chinês lá de 400 anos antes de Cristo, mais ou menos na mesma época do Confúcio, do confucionismo. O Lao Tse escreveu aquele livro Tao Te Ching. Nossa, como eles eram sábios, né? Esses filósofos em épocas tão antigas. Verdadeiramente, o maior presente que você pode se dar é a sua própria transformação. Então, superar um medo e uma insegurança, às vezes tem a ver com colocar o pé no rio da mudança. Então, a dica que eu deixo para você é assim: se você percebe que tá demais, busque ajuda, tá? Ajuda profissional de uma pessoa que sabe lidar com isso. E às vezes você vai precisar ressignificar o seu passado com amorosidade, tá? Outra coisa, observe os seus pensamentos, porque muitas vezes a gente está criando coisas que nunca nem vão acontecer. E observe se você está sendo perfeccionista demais e se preocupando muito com o julgamento dos outros. Acesse o seu amor próprio, acesse a sua consciência e perceba que você não tem que agradar todo mundo o tempo todo. Tá tudo bem se as pessoas não gostam do meu conteúdo. Tá tudo bem se as pessoas não gostam do que eu tô falando. Tá tudo bem se as pessoas pensam diferente de mim. Porque todo mundo tem esse direito, não é verdade? Fique em paz com você. Porque você ficando em paz com você, você vai fazer as coisas que você tem vontade, no fim das contas. E você vai conseguir superar o seu medo e a sua insegurança, tá? E aí, para finalizar a nossa live aqui, eu trouxe 4 afirmações relacionadas com o medo. Se você tiver um papel e uma caneta, anote, por favor. Anote em algum lugar que você puder, né? Às vezes você está usando o celular para ver live, não vai poder usar agora. E, de repente, você está assistindo a live gravada, anote aí essas afirmações para você sempre repetir mentalmente para você, tá? Vamos lá. O mundo é um lugar amigável. Essa é a primeira. Segunda. Eu estou segura. Ou eu estou seguro, se você for homem.
O universo é governado pela inteligência divina. No fim das contas, quando você entende que o universo é governado por uma força tão maravilhosa, criadora, divina, só vai querer o bem para você. Eu espero que o melhor aconteça. Essas são as 4 frases que eu deixo para vocês, tá? Vou repetir. O mundo é um lugar amigável. Eu estou segura. O universo é governado pela inteligência divina. Eu espero que o melhor aconteça. E uma coisa que eu quero dizer para vocês que eu já experienciei, quando você cria uma afirmação positiva para você, ou você pode pegar essas como exemplo, você ficar repetindo várias vezes ela na sua mente, você vai perceber que o seu corpo vai mudar. Isso significa acessar o sentimento da frase, porque a frase é um pensamento que vai trazer um sentimento. Sentimentos, gente, é como o corpo sente. Isso é sentimento de sentir. Sentimento não é só a minha emoção, é tudo que eu sinto no meu corpo. É um relaxamento, é uma leveza. E aí você acessa esse pensamento, acessa esse sentimento e você vai acessar essa vibração. E você vai vibrar nessa frequência dessas frases. Ok? Então, com essas frases eu finalizo essa live. Queridos, vocês que estão entrando agora, eu vou já deixar a live gravada. Se você quiser, volta, assista a live, interaja comigo, faça comentários. Eu adoro quando vocês comentam as minhas lives, tá bom? Eu adoro quando vocês comentam os meus vídeos, porque eu sei o que é que vocês estão pensando. E eu fico feliz, tá bom? Se você quiser falar uma coisa legal, eu vou ficar mais feliz ainda, né? E se a pessoa não gostou por algum motivo, tá tudo bem também, né? Não tem problema. Certo, queridos? Obrigada quem está comigo aqui desde o começo. Um beijão para vocês. Ah, outra coisa que eu quero falar para vocês. Tem pessoas que estão comigo toda terça. Eu vou sair de férias, então eu vou ficar 2 semanas sem fazer lives, tá? Eu sei que eu posso fazer lives nas férias, mas eu tomei essa decisão que eu quero tirar um tempo pra mim, só pra mim ficar com a minha família. Quero curtir muito os meus filhos, a minha família, então eu quero passar esse tempo em off mesmo, tá? Mas depois de 2 semanas eu volto com a minha rotina normal com vocês nas lives de terças-feiras, tá bom? E tem algumas lives gravadas lá, eu costumo colocar elas no YouTube também, tem meditação minha no YouTube, tá bom? Quem faz parte do meu curso Chakras na Prática tem acesso a todas as meditações de todos os chakras, então a gente tem 7 meditações dentro do curso, né? Então vocês têm aí conteúdo, né, para poder acompanhar. Muito obrigada, Liane, gratidão enorme pelo seu comentário, tá bom? Uma boa noite, queridos. Tchau, tchau.